Fala aí pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o Burp Switch e também vamos instalar ele e configurar o ambiente para utilizar, tá? Então, o Burp Switch é uma ferramenta de interceptação e análise de tráfego HTTP, amplamente utilizado em Pentest Web, Bug Bounty, AppSec, análise de APIs, basicamente tudo que envolve o protocolo HTTP, tá? Digo com certeza para vocês que hoje em dia não se faz um pentest web sem utilizar o Burp Suite ou a alternativa ao Burp, que é o caído, tá? Mas eu recomendo iniciar pelo Burp Suite porque é a ferramenta que está mais tempo no mercado, inclusive uma vez dominava, né, era um monopólio do Burp Suite. Tem algumas alternativas, o Burp Suite, né, era um monopólio ali da ferramenta para esse tipo de análise. Tinha algumas alternativas, que nem o AspZap, mas nunca bateu de frente com o Burp de fato. E ultimamente ele tem esse Kaido, ou Kaido, não sei como pronuncia, que é um pouquinho mais open source, porque eles também têm a versão gratuita e a versão paga, assim como o Burp. Só que eles ganharam um pouco mais de popularidade porque é uma ferramenta que tem algumas features gratuitas a mais, por exemplo, que o Burp Suite não tem, tá? De toda forma, eu acredito que o Burp Suite ainda é insubstituível, principalmente para quem está começando, tá? Porque é mais fácil, tu vai encontrar conteúdo que vai te explicar como explorar um Avum pelo Burp, ou tu vai encontrar muito mais extensões que já existem para o Burp Suite, e assim por diante. Então comece pelo Burp, e aí depois eventualmente testem o caído e vê qual vocês preferem, tá? Eu particularmente prefiro o Burp de toda forma. O Burp, então, ele serve para interceptar requisições, então é a maior utilidade dele. Manipular os parâmetros das requisições, então a gente pode manipular um parâmetro, manipular um cookie, mandar uma request um pouco diferente, a gente pode mudar o método da request, tudo pelo Burp, que tem uma interface que agiliza muito esse processo, tá? E aí, obviamente, e consequentemente, explorar as vulnerabilidades do web, C-Congestion, XSS, né, XSS, IDOR e outras vulnerabilidades. Então, nessa aula aqui a gente vai aprender a instalar o Burp e também a configurar o ambiente para fazer com que o nosso tráfego, né, seja de fato aí interceptado. Então vamos lá para o nosso Kali. Beleza, pessoal. Então, assim, no Kali não tem segredo. Ele já vem instalado. Só entrar aqui, ó, Burp Switch, ou pelo próprio terminal, chamar o Burp Switch. E aí ele deve dar alguns alertas aqui. Só dar um OK e ignorar. E aqui já vai uma das desvantagens do Burp Community, né, que é a versão gratuita. Não pode salvar aí os projetos em disco. Então, tu não vai ter os projetos salvos em memória, tá? Isso é uma grande desvantagem, porque quando você está trabalhando profissionalmente para uma empresa, é muito bom ter as requisições que tu enviou para o cliente salvas, né? Caso dê algum problema, caso eles precisem inspecionar os logs, é raro isso acontecer, tá? Mas pode ser que aconteça. Então depende de empresa para empresa, mas às vezes tem a política de se manter ali pelo menos um mês, né, o projeto do Burp na máquina, ou 2 meses, ou subir para uma cloud segura e excluir da própria máquina local, tá? Esse projetinho por questões de prevenir qualquer possível problema, tá? E ter o registro dos logs das requisições dos testes que tu fez. Porque às vezes tu nem está usando o Burp para testar, mas tu está trafegando, né, requisições através do Burp que podem te ajudar, né, caso tu precise fazer alguma análise aí do que foi testado. Tá? E também, obviamente, se tu vai fazer um pentest de uma semana, tu vai fechar o Burp eventualmente, e aí tu tá na versão community, tu não vai poder resgatar o Burp se tu fechou. Então tu teria que deixar o Burp, sei lá, aberto 5 dias, ou sei lá, um mês, se for um engagement red team ou um pentest mais comprido. Tá? Então ali já vai uma das grandes desvantagens do Burp Community, que ele não salva projetos, tá? E aí tu pode usar o default do Burp, então iniciar ele do modo padrão, ou carregar algum arquivo de configuração. Nesse caso, vamos começar ele com o padrão. E beleza, tá aqui o nosso Burp. A gente já vai aprender a usar ele em sequência, mas vamos instalar o Burp então em alguma máquina que ele não vem por padrão. Então vamos aqui abrir o nosso Ubuntu, que é o nosso servidor. Nesse caso, no servidor então não precisaria instalar, mas é só para mostrar para vocês em um sistema que não tem nada instalado, tá? E no Windows serve o mesmo, tá? No Windows é basicamente um binário executável, um .exe, aí tu executa next, next, next e vai baixar. E no Burp não é muito diferente. Então a gente pode vir aqui, no Burp não, né? No Linux, Burp Switch Download, baixar a versão Community, tá? Aí, cadê o link? Acho que não é aqui, né? Aqui. Então vamos para os downloads, aqui. E aqui a gente pode marcar se a gente quer para Linux, se a gente quer para macOS, se a gente quer para Windows, tá? Tem até o .jar, se a gente quiser executar pelo jar direto por algum motivo. E aqui tem a versão profissional também, tá? Vamos na Community. A versão profissional, obviamente, ela requer uma licença, né, para tu utilizar. Como vocês viram, o preço não é das mais baratas, né? Burp Suite Professional License, vamos ver quanto que ela está custando. $500, né? Se eu não me engano, isso é uma licença por um ano. Esses $500. Um ano de subscrição, né? Então ela é um pouquinho mais cara. Vamos ver se aumentando para
Não tem nem desconto. Eu imagino se tu for uma empresa e tu for comprar 20 licenças, 30 licenças para todos os pentesters, tu vai ter um desconto nessa brincadeira, tá? Mas quando não é pela empresa, dificilmente tu vai querer comprar, a não ser que tu faça a vida por bug bounty, por exemplo, né? Ou, enfim, tu é um PJ, trabalha por conta própria, aí sim seria interessante tu mesmo comprar a licença. A fins de estudo, não há necessidade, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Baixou, né? Baixou o nosso querido. Vamos abrir a pasta dele aqui e abrir um terminal aqui. E agora a gente simplesmente dá um ls aqui para listar, a gente dá permissão de execução, porque é um SH, e a gente chama ele, já vai abrir o instalador, e a partir daí também, next, 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 sem segredo, next aqui vamos deixar padrão. E está instalado aqui o nosso burp, só dá um finish, acho que até ele chama pelo terminal já, não, talvez tenha que dar um refresh, ou ele não criou o atalho por padrão. Vamos descobrir isso agora. Porque o burp normalmente a gente só abre pelo link, pelo ícone, né? Vamos ver se ele já joga pro path. Não é o caso. Então, a gente pode criar um path, né? Ou só abrir ele direto aqui pelo ícone, sem segredo, tá? Então, ok, é só aceitar aqui e seguir. Sim, quero sair. Vamos voltar lá pro nosso Kali, então. E vamos usar o burp por aqui, né? Que é um pouquinho melhor. Então, vamos abrir ele. Não sei nem porque eu fechei, né? E vamos abrir no nosso navegador, tá? Beleza, pessoal. Como é que a gente faz agora, então, para interceptar o tráfego? A gente pode vir aqui em Proxy, tá? E aqui a gente tem algumas abas, tá? Proxy, Target, Repeater, Intruder, Collaborator, Sequencer, Decoder, por aí vai, tá? São várias opções. O que a gente mais vai utilizar no começo é o Target e o Proxy, tá? E a gente também utiliza bastante o Repeater e o Intruder, tá? Collaborator e Decoder ele fica mais em segundo lugar e as outras ficam mais além, tá? Nesse caso a gente não vai entrar em detalhes nessas abas, mas eu vou recomendar para vocês algumas runs do TryHack e alguns outros conteúdos que vai ensinar para você detalhadamente, ou a gente pode expandir isso talvez num curso específico para web, tá bom? Numa playlist específica para web. Então vamos lá, vamos ficar aqui na aba de HTTP History, que aqui basicamente vai aparecer tudo que for pego no nosso tráfego, no nosso proxy, né? Então a gente pode vir aqui e pesquisar alguma coisa. Então a gente pesquisou aqui, a gente percebe que não foi interceptado nada. Por quê? O nosso proxy ele está ligado na porta na localhost, né, na nossa própria interface, na porta 8080, tá? Isso vem por padrão, tá? Se por acaso tu está utilizando a porta 8080 e depois tu abre o burp, vai dar conflito e provavelmente ele vai vir com o proxy desligado, tá? Ou ele não vai nem abrir o burp, eu não lembro o que acontece nesse caso. Mas se isso for o teu caso, tu pode vir aqui e só mudar, sei lá, eu uso a porta 8080 por padrão, eu posso vir aqui e mudar para usar a porta 1337, tá? O ruim do community é que tu vai ter que ficar editando isso toda vez que tu abre o burp ou fazer o carregamento de uma configuração específica, né? Toda vez que tu for iniciar o burp. Mas o padrão é 8080, a gente vai deixar aqui e na loopback, né? Então a gente vai interceptar somente o tráfego vindo da nossa própria rede, tá? Da nossa própria máquina, no caso, não da própria rede. Então, beleza. O que eu faço aqui, então? Eu tenho que dizer para o nosso navegador que eu quero que toda a comunicação que está passando aqui vai passar aqui para o nosso burp. Então, eu posso vir aqui em Settings e configurar um proxy. Dizer que, na real, o proxy é o burp, né? Eu vou configurar e dizer para o navegador que, ó, eu quero passar o tráfego HTTP por esse proxy específico. E aí a gente vem aqui, bota um 127.0.0.1, que é o nosso IP, né, local, e a porta 8080, que no caso é o que a gente selecionou, e vê por padrão. E aí, se vier desabilitado aqui, tu pode marcar, tá? Para interceptar tanto tráfego HTTP, tanto HTTPS. Dá um OK. Agora, a partir do momento que a gente pesquisou, faz um teste aqui, vai dar um errinho aqui, tá? Porque ainda não deu o trust no nosso tráfego, a gente não confiou ainda a gente não disse para o nosso navegador ainda que esse proxy é confiável, então por isso que ele vai dar esse aviso, mas a gente pode vir aqui e, HTTPS ele não consegue, mas HTTP ele consegue interceptar, tá? Será que eu tenho algum tráfego HTTP aqui? Eu acho que tenho, acho que teste SSL, se não me engano é HTTP. Não, eu esqueci o nome, tem um sitezinho que é NoSQL, talvez? NoSQL, então, aceita tráfego HTTP. E na real ele tá certo, eu quis dizer Never SQL. Boa. Eles já sabem, né? E aí a gente consegue ver que isso aqui já está sendo interceptado, tá? Então a gente vê que a request que foi enviado para o TSSL, para o NoSQL, para o Never SQL, tá? Que por acaso não está carregando. Então aqui a gente consegue ver a resposta, ó. Essa é a request, essa é a resposta. Essa é a request, essa é a resposta. Nesse caso o Never SQL
pelo visto está fora, porque ó, a gente percebe que ele não está mostrando a resposta para a gente, né? Ele está mostrando somente a request. Vamos aumentar um pouquinho a letra também. Deve ser aqui em User Interface, eu nem lembro de cabeça, ou talvez em... Vamos ver, vamos procurar fonte aqui. Aqui, ó, Message Editor, vamos mudar aqui para 16 para ficar um pouco mais fácil. E aqui mudar para 16 também. Beleza, ficou até gigante demais, mas acho que para aula tá bom, tá? Beleza, a gente consegue interceptar tráfego HTTP já. Agora a gente precisa dizer que o nosso browser tem que confiar no certificado, no burp como interceptor, né, como interceptador. Então a gente pode vir aqui, dar um HTTP, //burp, tá? E daí ele vai baixar o certificado do burp. E a gente pode vir aqui então em settings, procurar certificate, biocertificates, e a gente pode aqui importar o burp como uma autoridade. Então basicamente a gente está dizendo agora para o nosso navegador que ele pode acreditar nesse proxy, né, como um proxy HTTPS para fazer as comunicações em TLS e em SSL, tá? Aí eu só fechei, né, para dar uma reiniciada, vou dar uma reiniciada e agora sim é para funcionar. Então vamos pesquisar teste e a gente vê que já conseguiu interceptar então todas as requisições, né? Percebeu que são várias requisições quando a gente está tentando pesquisar alguma coisa pelo Google, por exemplo, tá? Muitas requisições, inclusive. Por isso que é bom aprender a usar como delimitar o escopo, mas no caso não precisa aprender por agora. Posso vir aqui, ó, e filtrar por teste, por exemplo, que é a palavra que eu pesquisei, e dar um apply. E a gente consegue ver, por exemplo, a request que a gente enviou quando a gente foi pesquisar, né, no Google, por exemplo. Tá bom? Então, inclusive, a gente pode vir aqui e, sei lá, ir lá no nosso 92.168.120 na porta 3000, se não me engano, era o Grafana, que é HTTP, inclusive, a gente pode vir aqui e mandar um admin e ver qual request ele manda, por exemplo, tá? Vamos tirar o filtro aqui. E aqui a gente consegue ver, aqui a gente numera, tá, por ordem decrescente, né, pela última, em decrescente em questão de tempo, né? Então aqui, se eu clico aqui, é da última para é da primeira request que eu mandei para a mais recente e do contrário aqui, né, é a mais recente aqui, então, que eu mandei. E percebam que, então, ó, basicamente essa é a request que eu mandei quando eu fui logar. É uma request post para o endpoint login com o user admin e o password admin, tá? O burp também dá para trocar para dark mode, né? Que fica um pouco melhor até para mostrar para vocês. Olha a bugadeira do nosso burp aqui, ó. Beleza. Fica mais fácil de vocês visualizar as coisas, eu acho. Fica mais visível. Certo? 200 OK. Lembra que 200 OK é quando dá certo. Vamos tentar um usuário e uma senha diferente aqui, ó. A gente pode dar Ctrl R, tá? Para mandar isso aqui para o nosso repeater. E aqui no repeater a gente pode vir aqui e tentar um username diferente, por exemplo, um password diferente. Vamos tentar o password 123. E aí percebem que ele já deu não autenticado 401, né? Que é o erro, por quê? Porque a gente errou o username e o password, tá? Por que a gente manda as requests pro repeater? Porque aqui é somente o histórico, tá? Eu não consigo vir aqui e modificar a request e mandar. Por isso que a gente manda pro repeater, tá? Porque o repeater ele vai repetir as requests. Então eu posso repetir as requests quantas vezes eu quiser. Uma, duas e aí por diante. Tá? Eu poderia dar um Ctrl I para mandar para o intruder. E o intruder a gente pode fazer brute force com ele, por exemplo. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora também, tá? Percebam que aqui a gente só está lendo as requisições que estão no nosso histórico. Se a gente vir aqui em intercept, de fato a gente vai interceptar as requisições, só que a gente precisa ligar o intercept. Então vamos ligar o intercept e vamos dar um skip aqui, ó, por exemplo. Percebam que ele já abriu o nosso burp interceptando a request. Então a próxima request, que seria um get, ele interceptou. Percebam que o browser ainda não prosseguiu, porque ele meio que trava o navegador, porque ele ainda não, porque a request está travada aqui. E agora eu posso mudar aqui, por exemplo, para teste 123. Então, em vez de ele mandar request para get barra, ele vai mandar request para get barra test123, tá? No caso, ele não vai mandar para get, né? Ele vai dar um get na test123, tá? E percebam que, eventualmente, ele vai mandar algumas outras requisições. Então, ele vai mandar requisições para avatar, isso aqui, ele vai mandar uma requisição para API e assim por diante, tá? Aqui a gente pode dar um intercept off para ele prosseguir. E agora ele prosseguiu, né? No caso, o próprio Grafana, em vez de acessar o teste 123, ele já redirecionou a gente para uma página que existe, tá? Porque percebam que aqui a gente consegue ver, ó, editado, tá? Quer dizer que a gente interceptou essa requisição e editou ela, tá? Quando tem o editado marcado. E aqui a gente pode ver, então, qual seria a request original. Isso aqui seria a request original. Se eu vim aqui, eu consigo ver qual foi a request editada, tá? Nesse caso foi a 123 e percebam que ele não encontrou, porque de fato esse diretório 123 não existe, tá? E aí
poderia acontecer dois casos. Ou ele só ia retornar um 404 na tela pra gente, ou no caso do Grafana ele já foi inteligente o suficiente de depois dele não achar um not found, né? A gente já foi direcionado aí para um API dashboard /home, por exemplo. Tá bom? Acho que é isso, pessoal. Só mostrando para vocês uns erros comuns. Então, o primeiro seria aquele de não ter o certificado importado. Então, vocês viram que deu um erro ali, então não conseguiu interceptar HTTPS, né? Nesse caso, a gente está interceptando aqui HTTP, tá? Outro erro que pode acontecer é a gente deixa o intercept ligado, tá? A gente esquece o intercept ligado e a gente vai lá e pesquisa alguma coisa. Tipo, esqueci o intercept ligado, aí eu quero ir lá na barra de mim, tá? E aí ele vai travar, ó. Ele não vai prosseguir. E a gente diz, meu Deus, por que não está funcionando? Será que a minha internet caiu e tal? Na real, a gente só esqueceu de desligar o intercept. Então, só desligando aqui, ele vai mandar todas essas requisições, tá? Por exemplo. E aí, só uma outra dica também. Se eu botei aqui barra de mim, barra users, tá? E eu não quero fazer essa request, tá? Eu só quero ver ela, mas eu não quero fazer. Eu posso vir aqui e dar um drop, tá? Dessa forma, eu simplesmente não mando a request, tá? Então, ó, percebam que ele fala que a request foi dropada pelo usuário. Então, não é que eu dei o intercept off e ele mesmo assim enviou a request. O drop, ele literalmente não vai enviar a requisição, tá? Como a gente pode ver aqui, ó. Ele literalmente não envia. Porque se eu tô com o intercept ligado e eu faço assim, ó, e eu dou intercept off, ele vai enviar as requests, tá? Ele não vai dropar elas, ele vai enviar. A gente também pode dar um forward para simplesmente enviar a próxima request. Então aqui seria enviar a próxima. Ou se eu tenho várias requisições, botar outra aqui, botar mais uma aqui, ó. Se eu tenho várias requisições, tipo assim, eu posso vir aqui e dar um forward all para fazer o forward all de todas e continuar interceptando, no caso, né? Então seria um forward all sem desligar o interceptor, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso do burp. São esses dois erros. Tem mais um outro erro? Deixa eu ver se eu lembro. Sim, tu tá com o proxy ligado e o burp fechado, tá? Então, se tu tá com o burp fechado, o proxy tá desligado. E tu vai vir aqui, vai dar um barra teste, né? Ele vai dizer que o proxy está recusando as conexões. Por quê? Porque o proxy está desligado, né? A gente acabou de fechar o burp. A solução seria simplesmente ou fechar ou abrir o burp novamente ou desligar o proxy, tá? Então a gente pode vir aqui, proxy, e desligar o proxy. Pode usar tanto no proxy, tanto use system proxy settings, porque isso aqui vai usar as configurações do sistema. O proxy, se tem algum proxy a nível de sistema, no caso normalmente ainda não tem, tá? Mas vamos deixar um no proxy só para deixar tudo garantido, tá? Última dica. É chato vir aqui toda vez ficar configurando o proxy, tá? Nas settings. A gente pode usar uma ferramenta uma extensão chamada Foxy Proxy, tá? Muito útil porque basicamente ela vai ajudar a gente a desligar e ligar o proxy de forma muito mais rápida, tá? Então a gente pode vir aqui e adicionar ela, tá? Ela vai ficar aqui. E a gente pode configurar aqui, a gente pode vir em Options, tá? A gente vem aqui em Proxy, cria um proxy, e nesse caso aqui, o título vai ser Burp Switch, posso colocar literalmente qualquer título. Vai ser um proxy DHCP, né? Percebam que tem outros tipos de proxy também. Hostname é o nosso IP local, né? Porque a gente vai interceptar localhost, e a porta é 8080. E eu posso salvar, vamos botar aqui uma cor diferente, uma cor, eu gosto de botar normalmente a cor azul para os proxies. Posso dar um save, beleza, já deve ter salvado, vamos conferir aqui. E percebam que aqui tem o nosso burp switch. Agora, se eu simplesmente deixa eu vir aqui e abrir o burp de novo para mostrar para vocês. Mas se eu simplesmente vir aqui e clicar em disable, ele não vai utilizar nenhum proxy. E se eu vir aqui e clicar em burp switch, ele vai usar um proxy. Nesse caso aqui ele vai dar erro porque o burp ainda não abriu, né? Vamos abrir de novo aqui ele só para demonstrar para vocês. Então, beleza, eu estou aqui com o histórico dele. Ó, estou com ele desligado. Ele vai começar. Ué, eu botei a porta errada, será? Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Eu não liguei, né? Ué, não liguei? Caramba. Burp switch. E aí começou a interceptar. Beleza? É isso, eu quero só desligar e manter o burp aberto. Por exemplo, eu quero manter o burp aberto. Aí agora eu não quero interceptar mais, né? Desligo, continuo fazendo as minhas coisas. Então, o ele interceptou. Então, a última que ele interceptou aqui foi a request 59, por exemplo. Se eu enviar outra request aqui, percebam que ele não intercepta mais. Quero ligar, só vim aqui e ligar novamente. Sem contar que a gente pode criar outras portas, por exemplo, se a gente quisesse ter múltiplos proxies no sistema, a gente pode ter várias opções aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, próxima aula aí a gente vai começar a explorar de fato as vulnerabilidades web. Vejo vocês lá.